Voltamos aqui pela TV Horizonte e eu quero, antes de conversar com o Dr. Alain, falar para você, meu amigo, minha amiga, olha aqui. Você sabe que só depois que a morte chega no seio da família da gente é que a gente vai medir, né, a importância de ter um plano funerário. E é por isso que eu falo da Metropax. Metropax eu conheço, a Metropax está aí, ó. Providências com carinho. A Metropax cuida de tudo para você. 0800 726 0140, ligue para lá. 0800 726 0140. Faça o seu plano funerário na Metropax, tá? Eu tenho a plena certeza que quando você precisar da Metropax, você vai ver que importância é ter um plano funerário da Metropax. Quero agradecer a Metropax pela festa que foi feita na sexta-feira passada, em homenagem ao Dia das Mamães, lá na sede dos associados, né? Na casa do associado, ali na Contorno, esquina com Grão-Pará. Pois é, doutor Alain, bom dia. O Alain está voltando aqui para conversar conosco a respeito de saúde e a respeito do coração, não é isso, Patrícia? É isso mesmo. Muito bom dia, doutor Alain. Bom dia, Cib. Esse bom dia, negócio Patrícia. de jovem, tão jovem, fazendo um desfile de moda em São Paulo, cai e morre, doutor. O que é isso? Pois é, como eu estava comentando com a Patrícia antes, é o seguinte, o jovem, nós temos dois grupos aí que tiveram notícias recentes de morte, infarto, né? Um deles é o jovem e o outro é o atleta. São dois grupos de pessoas que acham que nunca vai acontecer aquilo com eles, né? Eles estão imunes àquilo, mas na verdade não é. Então nós temos que olhar direitinho. E no caso do modelo, os modelos normalmente não comem muito pouco, né? Fazem regime, estão sempre com dietas, dieta, aquele negócio todo e tal, né? E aí, de repente, o cara morre assim, mal súbito. Sim. O que o modelo teve, né? Ele tinha 26 anos, ele teve uma morte súbita. O que a gente define como morte súbita? Você não está sentindo nada e, de repente, tem uma parada cardíaca ali e morre, né? Então, na maioria das vezes, isso aí é de algum problema cardíaco, que ele não sabia que tinha, mas que provavelmente ele tinha algum problema cardíaco ali, e aquele problema cardíaco, naquele momento ali, às vezes de maior estresse, maior emoção, se manifestou e ele acabou tendo essa parada cardíaca e veio a falecer. Ou senão aquela velha história, né? Nós nascemos com um dia certo de ir embora, né? Chegou o dia, chegou a hora. Então, eu ia até perguntar isso para o doutor Alain. Nesse caso aí do modelo, como outros jovens também que venham ter essa morte súbita, esse tipo de problema é possível ser detectado numa consulta com um cardiologista como o senhor? Na maioria das vezes, sim. Então, assim, às vezes tem certos problemas que você faz um simples eletro, e ele mostra ali para a gente que tem alguma alteração no coração do paciente que vai favorecer dar uma arritmia maligna, seja ela durante atividade física ou mesmo durante um desfile igual esse modelo estava, ou às vezes até tem gente que tem dormindo. Dormindo, né? É muito comum. Tem algumas doenças que a gente fala, por exemplo, no jovem, é muito incomum um jovem abaixo dos 35 anos ter infarto. A artéria entupir no coração e ele tem um infarto. Então, nessas pessoas, o mais comum são as doenças genéticas, doenças congênitas ou que aparecem ali durante a vida. Então, nós temos algumas causas, né, que chama miocardiopatia hipertrófica, displasia ritmogênica de VD, QT longo, são nomes assim de doenças genéticas. A pessoa nasceu com aquele problema e, belo dia, aquilo ali vai manifestar e, às vezes, a primeira manifestação que ela vai dar é uma morte súbita. Quando nós não tínhamos essa modernização toda hoje aqui da medicina para identificar problemas cardíacos, etc. e tal, diz que meu pai contava um caso do sujeito na roça e foi ao médico, depois nunca tinha ido ao médico, foi ao médico, o médico detectou alguma coisa de coração, por assim. E ele falava, eu sofro do coração. Tinha esse negócio de falar, eu sofro do coração. Eu sofro do coração. O cara viveu 100 anos e, eu sofro do coração. Cuidado que eu sofro do coração. É de amor, né, não? É de amor. A gente tem que tomar muito cuidado com o que fala para o paciente. Então, assim, verdade. tem certos casos que realmente ele tem um problema de coração, às vezes ele não vai poder fazer atividade física e tal. Agora, às vezes o médico vai lá e vê lá um soprinho lá sem valor nenhum e fala com o paciente que ele tem um problema do coração, o paciente fica assim, eu sofro do coração ou eu sou cardíaco Isso é igual e leva aquilo pro resto da vida, sem necessidade. O Paulo lá aqui em Esmeraldas, né?
doutor Paulo, um senhor lá do interior, da roça, né? Foi fazer uma consulta com ele e tal, e o doutor Paulo pediu uma série de exames. Os exames ficaram prontos, o laboratório lá mandou direto para o médico, e o paciente chegou lá no sábado, né? Ficou em pé, senta, doutor fulano, não, eu aqui sentado mesmo, em pé mesmo, tá bom e tal. Ó, você não vai poder comer isso, evitar gordura, evitar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e o sujeito com um chapeuzinho debaixo do braço assim, o doutor Paulo, e um golinho? Um golinho moderadamente pode. Ele ajoelhou e falou, Deus te pague, doutor Paulo. Tem participação Patrícia, aqui, gente. aí, Viviane, lá do Barro Preto, né? Um grande abraço. A Viviane está falando aqui. Meu pai faleceu no sábado, vítima de infarto. E não pediram para fazer nem o eletro. Ou seja, ele foi socorrido, mas não pediram para fazer o eletro. Geralmente, qual que é o tempo que a pessoa tem entre passar mal, ser socorrido e conseguir aí ser salvo de um infarto, doutor? Isso aí varia muito. Às vezes, a primeira manifestação do infarto pode ser simplesmente ter uma arritmia ou uma morte súbita e morrer. Como pode também ele começar a apresentar dor no peito. Às vezes, toda vez que eu vou subir um morro, eu sinto uma dorzinha no peito. Então, aí dá mais tempo de olhar aquilo ali e diagnosticar. Né, o braço, também, a mandíbula, é. né? Principalmente com relação com esforço físico. Ou pode simplesmente começar a dor do nada mesmo, uma dor no peito forte. Aquilo ali tem que ser olhado. O exame mais básico que a gente faz é realmente o eletro. Eu tinha um amigo muito querido, que era o Murilo Badaró, e o Murilo Badaró vivia me dando aquele comprimidinho que põe debaixo da língua. Isordil. Isordil. Pessoal, use sempre um Isordil, tá? Qualquer coisa, põe debaixo da língua. E o Murilo chegando em casa à tarde, né? Depois de um dia de trabalho na Academia Mineira de Letras, morreu. Né? Quer dizer, ele nem chegou a usar o Isordilzinho. E eu até relatei aqui para o doutor Alain que no último programa nosso, falando sobre infarto, né? Não era nem para jovens, ele explicou os sintomas e tal, e agora há pouco tempo, há 20 dias, eu perdi meu padrinho e meu tio, que todos os sintomas que o senhor relatou foi o que ele teve e veio a óbito, né? Sim. Então a gente vê assim que é muito comum, perto daquilo que a gente, assim, né, às vezes vai diagnosticar. Cuidar disso é muito difícil, né, doutor Como Alain? eu disse, a doença do coração, as doenças do coração são as que mais matam no mundo inteiro e no Brasil não é diferente. Então, a gente tem que estar sempre olhando isso, tanto no jovem, como no atleta, como no idoso. É o que eu estava falando. Por exemplo, no paciente abaixo de 35 anos, a maioria das causas são causas genéticas. Acima de 35 anos, 35, 40, o organismo da gente começa a envelhecer. Então, com esse envelhecimento, a parede das artérias vai ficando mais dura, mais grossa, vai acumulando gordura na parede das artérias. Então, nesse caso, o paciente já tem uma chance muito maior de ter infarto. Então, acima dos 35 anos, uma morte súbita, você sempre vai pensar em infarto primeiro. Pois é, e aconteceu também, né, doutor? Essa modernização toda, né? Muita medicação, muita coisa. Eu lembro que as pessoas não viviam para ter... Morriam muito cedo antigamente, né? Sim. As pessoas morriam cedo. E hoje, as pessoas, além de viver mais um pouquinho, ainda tem um tipo de medicação aí que está levando o pessoal a infarto, como Viagra, como esses comprimidos aí que... Né? Isso aí está ajudando, né? Está ajudando os caras a terem mais sintomas de infarto, né? Que às vezes toma e na verdade, não é o Viagra que vai causar o infarto, mas às vezes até a pessoa ali já tem o problema do coração, e toma, e aí na hora da empolgação ali, ele pode realmente... pode ter um problema. O problema do vazamento aconteceu com você. Esse também está acontecendo? Conta aqui. Qual? Esse também está acontecendo? Do vazamento, não. Esse do vazamento do gás. Tranquilo, beleza. Né? Aqui. Agora a Águida, ela também está aqui com a gente, do Jardim Vitória. Ela está falando o seguinte, tem 37 anos e sente muito taquicardia ao tomar café. Excesso de café é comum para quem tem 37 anos? Na verdade, o café ele é um estimulante. Então, ele vai... Se tomar demais, ele pode acelerar um pouquinho o coração. Né? É igual aqueles energéticos, pré-treino também, de academia. Aquilo ali é um perigo, né? Então, ele pode... É uma bomba, né? Ele pode realmente acelerar o coração. O próprio energético, o pessoal toma com uísque. Então, aquilo favorece a arritmia também. É verdade. O café em excesso, ele pode fazer o coração acelerar um pouquinho mais. Agora... Tem que olhar a questão sempre de ansiedade também, que a ansiedade às vezes também faz o coração disparar e, na verdade, não tem problema nenhum. Estresse também, Estresse, né? ansiedade, anda tudo junto. O nosso corpo é uma coisa interessante, né? Eu estava outro dia lendo um artigo a respeito
justamente das emoções que nós sentimos, né? A emoção e o intestino, né? Como são duas coisas, tudo né? junto. Interessante, O corpo né? fala, tem o um corpo livro fala, que né? chama assim, né? Um medo que você sente, logo o intestino desarranja. É porque, Né? nós então temos... você imagina o coração. Sim. Nós tem temos razão. alguns sistemas de regulagem do organismo. Então, tem um sistema simpático, parasimpático. Então, quando você tem uma ansiedade, tem um susto, alguma coisa, o simpático atua. Então, aumenta a adrenalina. Aquilo ali acaba atrapalhando essa questão do próprio intestino, faz o coração acelerar, várias coisas. Olha, tem aqui também o Dimas, que é jornalista. Alô, Dimas, obrigada, tá mandando Dimas um Lopes. abraço para você. Dimas Lopes, meu amigo Dimas. Tá aqui participando com a gente. Tem também aqui a participação do Milton, ele que é de Raposos, está parabenizando o doutor Alain, falando que o tema é muito importante, está aqui ligadinho com a gente, Beleza. chegando aqui a mensagem agora. Tem pergunta também da Érica, ela que é do Salgado Filho. Ela mandou em áudio. Érica, manda em texto pra gente. O áudio não mais dá para fácil, ouvir. né? O texto é mais fácil. Repete a pergunta aí pra gente. Tem também o Carlos. O Carlos, que é da Pampulha, tá falando parabéns pelo tema. Já perdi um filho de 22 anos com problema de coração. Então é mais comum do que a gente imagina. Então, aí você imagina a dimensão disso, né? De você perder um filho, né? Então, assim, por mais que seja uma coisa rara, é raro realmente, não é comum você ter uma morte súbita num jovem. Mas quando acontece, na sua família, por exemplo, vai ser 100%. Para você, a estatística é 100%. Acontece então, tudo que a gente puder fazer para diminuir esse risco é válido. Aquele jovem que nunca teve problema de coração, um dia, dirigindo pelo anel rodoviário, um sujeito passou na frente dele de carro e fez como é que fala? Uma roleta, como é que chama esse? Ultrapassagem? Não. Peão? Ele fez o carro, rodou na frente dele, depois o cara foi embora. Ele levou um susto tão grande que deu taquicardia. Às vezes não morre do acidente, morre do susto, mas né? aí ficou com um problema cardíaco a partir daí. Olha pra você ver que coisa interessante, né? Sim. É um susto, né, que a pessoa Claro, levou, né? libera adrenalina, igual eu estava falando. Todo mundo participando aqui, viu, gente? O Wagner, ele que é de Sabará, ele está falando que o pensamento positivo ajuda muito o coração e ele está perguntando se o tratamento, quando a pessoa tem arritmia, é feito com remédio. No caso, depende muito Não, de... quem está perguntando não é o Wagner, não. Quem está perguntando é o João Carlos. O Wagner só está falando que o pensamento positivo ajuda Com certeza. o coração. Você praticar atividade física regular, né, moderada, você ter uma vida tranquila, sem estresse, tudo isso aí diminui a chance de você ter um evento cardíaco. Doutor Alain, tem óbvio. uns mitos aí, né, que até o pessoal aqui vai gostar da pergunta. Cerveja faz bem para o coração? Vinho faz bem para o coração? Uma quantidade pequena... Moderada. Aqui, doutor Paulo, moderadamente. Moderada. Uma quantidade pequena não faz mal, Aham. tá? Pequena. Né? Aí não faz mal, não tem problema. De quê? De vinho porque- ou de cerveja? porque- Outro dia eu estava vendo De uma álcool, matéria dizendo pequena. Se for grande, faz mal. que fizeram uma pesquisa para quem tomava cerveja há mais tempo e tal, não tinha problema, não teve problema cardíaco, quem não tomava teve problema cardíaco, aquelas coisas todas. Tem. De vez em quando surge uma pesquisa dessa Sim, aí, né? sim. Como Na verdade- sendo uma universidade dos Estados Unidos. Sim. Eles ficam doidos para beber um pouquinho e falam isso, né? Então, na verdade é o seguinte, em quantidade pequena não tem problema nenhum. Em Aliás, quantidade... tudo na vida, né, doutor? Numa quantidade grande, aí já é tudo na complicado. Você vida pode ter, que é- inclusive, ter insuficiência cardíaca por causa do álcool. Pois é, tudo na vida que é com excesso, né? Tudo Claro. na- é Até verdade, né? água demais mata a planta, mata não a é planta, é mesmo? isso Então aí, é tudo tem que verdade. ter aí uma dosagem. Tem mais perguntas aqui, gente. A Vilma, ela que é do Eldorado, tá parabenizando o doutor Alain, já foi paciente sua, viu? Obrigado. Tá parabenizando. E ela tá falando aí da importância, mas que como convencer um jovem aí a um cardiologista? É um problema também, Eu né, acho doutor? que uma das formas de convencer é essa aqui. É a gente mostrar mesmo na mídia, a divulgar necessidade, né? a necessidade dele. Claro. Tá indo no médico, tá indo no cardiologista, fazendo uma consulta de rotina, né? Porque é aquilo que eu falei no começo. Ele não está imune a esse tipo de coisa. Não quer dizer que porque ele é jovem, ele não vai morrer do coração, ele não vai ter uma morte súbita. A chance é menor? É, mas existe. Então, passa no médico, dá uma olhadinha, estando tudo bem? Ok. Verdade. Eu quero saber o que é assim? Rapidamente. As academias. Esse exame que é feito na academia, ele é preciso, doutor? Ou falta alguma coisa nesses exames para poder malhar? Na verdade, tem uma grande polêmica em cima disso aí, né? Até então, até o ano passado, era exigido
que para você malhar, entrar numa academia, você tinha Tem que levar um atestado médico. Atestado médico. Agora, não, aqui em Belo Horizonte, mudaram essa lei. Ano passado, recentemente, que agora basta você preencher um formulário na academia, falando se você não sente nada, não toma nada. Tô bem, tô ótimo. E se caso ele responder que sente alguma coisa, que tem algum problema de saúde, aí sim que ele precisa do atestado médico. Doutor, deixa o seu telefone para a gente, por favor. Sim. O meu contato é 3047-9799. 3047-9799. Isso. As pessoas que querem falar com o doutor, ele está aí sempre às ordens para atender vocês, né? Inclusive no seu consultório. Isso, e no meu Instagram também, quem quiser acessar, é Alan Max Cardiologista. Então lá eu coloco muitas informações sobre essas questões de cardiologia, de morte, de infarto, colesterol, tudo. Né? Então, bacana. Patrícia, bom gratidão retorno, e né? alegria. Ótimo, né, que você voltou. Obrigada, Ci. Beleza? Obrigada Depois pela um belo acolhida, passeio. viu? Tô tendo dificuldade em falar em português, que agora eu falo bye, bye. Um abraço para vocês e até amanhã.